Fala galera, vocês pediram e eu trouxe pra vocês o vídeo tão falado. Pois é. Muitos me questionaram na rede vizinha sobre deixar o animalzinho dormir na cama. É certo ou errado deixar o seu filhote, o seu cão, seja ele pequenininho, seja ele de grande porte, dormir na sua cama? Faz bem, faz mal, tanto pra você quanto pro animalzinho? Isso é certo, isso é errado? O que isso influencia? Fica ligadinho aqui que eu vou te falar exatamente o que pode e o que não pode acontecer quando você tem esse hábito com o seu animal. Então, pra você que tem dúvida, é o seguinte: o que você tem que pensar primeiramente? Em quanto tempo esse animalzinho veio pra você? Tudo isso deve ser levado em consideração. Tem gente que pega um animalzinho muito pequenininho, né, com 45 dias, com 50 dias e leva pra casa. E a partir daí começa aquela saga. Dorme, não dorme na cama, dorme, não dorme com a gente, dorme, não dorme no mesmo espaço, dorme ou não dorme dentro de casa. Como é que a gente vai fazer? Eu vou responder todas essas perguntas, principalmente em relação a filhote, tá? Então, se você quiser acompanhar aqui, você vai entender o porquê pode e o porquê não pode dormir na cama. Primeiro ponto que você precisa entender. Quando o animalzinho, ele vem filhote, com 45 dias, ele tá habituado a dormir dentro de uma ninhada, ou seja, dentro de um ninho, tá? E o que tem dentro desse ninho? Comida, proteção e aquecimento. A mamãezinha dele disponibiliza para ele ali, o tempo que ele quiser, em livre demanda, a mamada. Então, quando ele está no ninho, na ninhada, ele tem a livre demanda de comer o horário que ele quer, ele tem o aquecimento dos irmãos e da mãe, principalmente da mãe, e ele tem a segurança da mãe. Então, ele não precisa se preocupar com nada. Então, esse animalzinho, no tempo que ele está livre nessa ninhada, ele aprende muita coisa. E eu, como comportamento animal, vou dizer pra você que é errado tirar um animal com 45 dias da ninhada, ok? Esse animalzinho não está pronto para vir para sua casa ainda. É importante você entender que precisa de um tempo a mais passar com a mãe para que ele aprenda algumas coisas que vão servir até como meio de sobrevivência para ele ao desenvolvimento dele. O que seria? Você sabia que é na ninhada que a mãe ensina ao filhote que ele deve respeitar quando ele for manejado, ou seja, quando ele for manuseado por alguém, ele tem que saber respeitar? Você sabia que é a mãe que ensina ele como ele deve se comportar diante de uma matilha? É a mãe que ensina condutas de higiene, é a mãe que ensina muitas coisas dentro da ninhada. Não que você não vá ensinar o seu filhotinho da forma correta, mas a mãe cadela, ela tem esse poder e é para isso que serve esse tempo com outros animaizinhos. O convívio, ele é super importante para o desenvolvimento do animalzinho. Essa socialização, ela é importante para o desenvolvimento dele. Então, quando você tira esse animalzinho do convívio dele, do habitat natural dele, ele vai ter alguns comportamentos que vão ser inadequados e que provavelmente você vai acabar sofrendo consequências e não vai saber como resolver. E aí vai ser preciso ajuda e a intervenção de um profissional. Quando esse animalzinho chega pra você muito pequenininho, a primeira coisa que você deve pensar é que você está tirando ele da ninhada, do conforto e da proteção. Então você vai ter que ser o provedor de tudo isso. Então, sim, é obrigatório deixar o animalzinho filhote dormir dentro de casa, com você ou do seu lado da cama, mas nunca deixá-lo sozinho. Numa ordem de idade, esse animalzinho seria como um bebê recém-nascido, ok? 45 dias, 50 dias, esse bebê precisa ter você do lado, ou seja, ele precisa ser acompanhado de perto, ele não pode ficar sozinho. Ah, então se eu deixar ele dentro de casa, depois eu não vou conseguir colocar pra fora. Eu não vou conseguir tirar esse hábito dele. Então quer dizer que ele sempre vai ter que dormir dentro de casa e comigo. Calma, todo animalzinho é ensinável. Todo animalzinho aprende, eles são muito inteligentes. Vai depender de você ter paciência ou não, até mesmo contratar um profissional pra poder te ajudar dessa forma. Mas sim, é importante que o filhote esteja acolhido e que ele se sinta numa matilha, que ele se sinta realmente num ninho, numa ninhada. Então quando você tira o animalzinho, você passa a ser a mãe biológica desse animalzinho. E o que você tem que prover? Segurança, alimento e aquecimento. Lembrando que o filhote perde temperatura muito rápido. Então não é luxo, não é super proteção deixar o filhote dormir com você. O que você tem que entender também é que sim, os animaizinhos têm a temperatura um pouquinho mais elevada, principalmente os cães, do que o ser humano. Então, lógico que você também não vai super aquecer esse filhote, colocando ele debaixo de todos os seus edredons, debaixo de todas as suas cobertas. Tem que ter um equilíbrio. Isso você também tem que pensar. Segundo ponto, é importante você saber que esse animalzinho pode vir a cair da sua cama. Hoje a gente tem camas king sizes que são enormes. Então, muito cuidado ao deixar esse animalzinho com você para que evite quedas, para que esse animalzinho não caia. Às vezes você tem um sono pesado, coloca o animalzinho, pode esmagá-lo também. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Ah, Babi, então o que você aconselha? Se você tem um animalzinho que chegou pra você faz pouco tempo e você quer realmente proporcionar um bem-estar pra esse animalzinho, conforto, segurança e aquecimento, é importante que você pegue uma caminha que, de preferência, ela seja bem acolchoada, tá? Essa caminha, ela pode ser em formato de ninho, tá? Você pode colocar alguns ursinhos ali e colocar do lado da sua cama. Esse animalzinho, ele precisa de contato. Por que contato? Porque o tempo todo, os irmãozinhos dele e a mãe estão lambendo, estão fazendo contato com ele. Então, ele tem esse contato físico. E esse contato físico é super importante no decorrer do desenvolvimento desse animalzinho. Babi, por quê? Porque se esse animalzinho não tiver tanto contato físico, talvez ele não se permita ser manejado, manuseado, no banho tosa, por veterinários, até por você. É importante o toque físico enquanto ele é filhote. Então, toda vez que esse animalzinho estiver do lado da sua cama, faça um carinho nele, até ele pegar no sono. Não tem problema. Coloca a mão estendida ali, mostrando que você está ali o tempo todo, que ele não está sozinho, que você ainda é o provedor de segurança dele. Realmente, veja se ele está bem aquecido e se ele está bem confortável no ninho, colocando alguns bichinhos perto dele ou mesmo alinhando ele em volta de um cobertorzinho. É normal que eles procurem ficar perto de você o tempo todo. É normal que eles queiram estar perto de você o tempo todo. Não é porque eles se sentem inseguros. Na verdade, é porque eles vivem em matilha. Então, sim, eles vão querer ficar perto de você, eles vão querer a sua companhia.
Lembre-se de uma coisa, eles não ficam só. Um animal, ele não nasceu para ser só. Ele vive em bandos, eles vivem em matilha. Então ele precisa desse convívio, seja com você, com alguém da casa ou até mesmo com outros animais. A socialização, ela deve ser feita desde o princípio. É importante que esses animaizinhos tenham contato com outros animaizinhos desde pequenininho. Quando você retira muito cedo dessa matilha e não faz essa socialização, fica muito mais difícil. Não é impossível, mas muito mais difícil fazer isso ao decorrer do tempo. Por isso que é importante não interromper etapas, não pular essas etapas e fazer tudo com um procedimento totalmente correto, de forma correta. Lembre-se sempre de pedir ajuda para um profissional e pesquisar muito antes de adquirir um animal. Então, sobre dormir na cama, eu super aprovo, concordo. Desde que você respeite realmente o tempo de matilha desse animalzinho, ou seja, pegar sempre após os 90 dias, respeitar o tempo que ele precisa de convívio com os outros animaizinhos e depois fazer o desmame. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Babi, então ele não vai dormir comigo pra sempre na cama? A gente vai falar isso no próximo vídeo. Fica atento. E se você gostou, pode mandar mais dicas, pode mandar mais perguntas, que eu sempre vou fazer vídeos falando pra você sobre esse tipo de conteúdo. Um grande